Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Simone Lemes, eu sou perita e vim conversar com vocês sobre assistente técnico. Bom, o assistente técnico é um profissional que ele é contratado pelas partes. Partes? Como assim partes? O autor ou o réu de um processo. É interessante também você se dar em conta que o assistente técnico ele só é contratado se uma das partes ou as duas tiverem condições de pagar. Então, tu vai olhar processos que não tem o assistente técnico. O assistente técnico é tão interessante porque ele, assim, o pessoal de modo geral tem medo do assistente técnico. O pessoal que eu digo quem? O perito do juízo, que é aquele que é nomeado pelo juiz. Então, aquele perito que é de confiança do juiz, ele às vezes tem medo do assistente técnico. Mas por que tu tem medo do assistente técnico? Ah, é porque ele vai lá para fiscalizar, ele vai lá para dizer que está errado o meu trabalho, que eu fiz errado. Vamos pensar da seguinte maneira, que ele é um profissional, no caso um psicólogo, que também é perito e ele tem uma responsabilidade. A responsabilidade dele é defender, se eu posso dizer assim essa palavra, defender o cliente dele, no que diz respeito à perícia. Mas assim, ó, eu acho legal também falar para vocês uma questão. Vai defender o cliente dele se ele realmente acreditar na história. Tem a questão da ética, tu só vai a um caso de assistente técnico se tu acreditar no teu cliente. Bom, esse assistente técnico, como eu falei antes, então ele vai acompanhar o trabalho do perito do juízo. Mas aí nós vamos entrar numa outra questão importantíssima. Nós temos uma resolução que diz que o assistente técnico não deve estar presente no momento da avaliação. E existe o Código do Processo Civil que diz sim, os peritos do juízo eles devem assegurar que os peritos assistentes técnicos possam acompanhar. Eles usam até a palavra diligência. É um bom senso, tá, pessoal? Bom senso diz o quê? Que tu tem que conversar com o assistente técnico. Ele chega da perícia, quer entrar, te falar, tu deve falar, olha, tu lembra, ou tu sabe da resolução 008/2010? Eu nunca ouvi falar. Pois é, essa resolução que é do nosso conselho, ela diz que tu não deve estar presente. Ah, mas eu vou entrar sim. Eu vou entrar porque tem o Código do Processo Civil. Aí tu vai ficar impactado, né? Bom, sabe o que tu faz? Uma sugestão. Deixa entrar a pessoa. Quer entrar? Entra. Tudo bem. Só que ali quem vai determinar, quem tem autonomia, é o perito do juízo. O assistente técnico, ele tem essa questão assim, depende de cada um. Particularmente, como assistente técnica, eu já aviso o meu cliente quando eu vou fechar contrato com ele. Eu disse, olha, o trabalho que eu vou desenvolver é esse, mas não vou estar presente no dia da avaliação. Porque às vezes o cliente ele vem com essa ideia. Ah, eu preciso de um perito que acompanhe a minha avaliação, que acompanhe a avaliação do meu filho. Então, assim, ó, depende de cada pessoa. Eu não faço isso, porque eu acredito que uma terceira pessoa, uma quarta pessoa até pode acontecer. O assistente técnico da parte autora, o assistente técnico da parte ré, o próprio periciado, nós temos 4 pessoas nessa sala, 3 vão analisar, entrevistar. Como é que o periciado vai se sentir? Por isso que eu digo que não é interessante vocês fazerem isso. O assistente técnico, ele também tem uma função muito importante. Antes de ele, vamos pensar que ele entrou na perícia. Então, antes de ele entrar na perícia, ele vai fazer os quesitos. O que são quesitos? Quesitos são as perguntas feitas para aquele perito do juízo. Lembra? Do juízo-juiz. Aquele perito, ele vai ter que responder às perguntas, né, os quesitos que foram feitos pelo assistente técnico. Essa questão dos quesitos, ela é uma questão assim que eu até vou fazer um outro vídeo especial sobre isso. Mas ela é importantíssimo, importantíssimo. Ela pode desvendar o caso. Porque, assim, um assistente técnico preparado, entende do caso, da demanda, né, daquele processo, ele pode ter um olhar apurado para verificar o laudo do perito do juízo. Então, assim, ele tem que também ter em mente que ele vai fazer perguntas, quesitos, o perito do juízo vai responder da maneira que ele quer. Ah, não entendi. Pensa numa situação que tu vai fazer um quesito, o perito pode dar uma resposta que vai prejudicar o teu cliente.
Não tem como, né? Então, isso não é ideia. Vai fazer os quesitos, né? Atenção de, eu falei, elucidar, clarear mais, fazer com que o perito do juízo investigue mais aquela questão. O perito do juízo vai fazer o laudo dele, vai responder os quesitos, vai anexar no processo. Os advogados, né, vão falar para o assistente técnico, ó, já tem o laudo e a resposta dos quesitos para te fazer o teu trabalho. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise técnica daquele laudo que foi elaborado pelo perito do juízo. Assim, pessoal, é uma análise técnica. Encontra muito, assistente técnico, eles querem ver o quê? Querem ver o teste. Ah, mas a Mariazinha, ela aplicou um teste. Quero ver se aquele teste está de acordo, se ela aplicou. Não, mas não é a tua função fazer isso aí. Tu tem que fazer análise técnica do laudo, não é análise técnica do teste. Tem que ficar muito claro isso. O trabalho do assistente técnico, ele consiste em análise técnica. E aí, pessoal, quando tu tem esse trabalho, tu tem que realmente, assim, ser muito minucioso. Eu sempre falo para as pessoas, é assim, ó, pega o laudo do perito do juízo, começa a ler detalhadamente e primeira coisa que tu vai fazer é ver a estrutura do laudo, se ela está de acordo com a resolução que o conselho, né, ele emitiu uma resolução para guiar os peritos, os psicólogos, da melhor maneira de elaborar um documento. No nosso caso, é o laudo. Bom, tá ok. Não, o perito do juízo fez assim, ó, um trabalho excelente, tá ótimo a estrutura. Vamos olhar o conteúdo, vamos olhar a técnica. Ele disse lá que ele fez um teste e fez uma entrevista. Ah, não, só um pouquinho, mas ele explicou qual é que era o teste, qual é a entrevista. Não, ele só disse isso. Não dá para contestar? Claro que dá, né, pessoal? Claro, entendeu? Porque os procedimentos, eles têm que estar muito claros, têm que estar fundamentado. Se eu disser que eu estou fazendo uma entrevista semi-estruturada, eu tenho que dizer o objetivo dessa entrevista e qual é o autor que corrobora com o que eu escrevi. Então, vocês, né, podem ver que não é bem assim. Passando os procedimentos, tu vai ter o quê? Análise. Aí que entra a questão do assistente técnico. Então, qual é que é a dica? A dica é assim, tu olhar parágrafo por parágrafo e vai analisar aquele parágrafo. Ah, não, mas acontece que eu faço o seguinte, eu costumo ler toda a análise e aí depois eu começo, eu vou ficar falando sobre isso, mas aí tu não vai ter uma sequência e tu vai vendo algumas questões, né, que não estão de acordo e tu vai anotando, tu vai anotando, tu vai anotando. Ah, esse ponto aqui, esse parágrafo não está legal, anota e vai indo. Quando tu terminar, tu vai ficar impressionado, por quê? Porque tu já vai ter uma boa parte da tua análise para o teu parecer. Então, assim, é importante esse trabalho minucioso. O perito assistente técnico, ele tem que ter uma habilidade investigativa, ele tem que buscar lá no meio daquele processo, daquele laudo, ele tem que buscar efetivamente situações que vão mostrar para o juiz que aquele trabalho que foi feito com o perito do juízo, ele não está de acordo com a realidade. Essa é a verdade. Não tem que inventar moda, não tem que fazer uma análise mentindo, entendeu? Desqualificando o perito do juízo, porque tem assistente técnico que se sente tão inseguro, eles não têm o que falar do laudo do perito do juízo, porque foi excelente. O que eles vão fazer? Falar do perito do juízo. É desqualificado. E, pessoal, teve uma situação que o perito assistente técnico pediu lá no parecer dele, e gostaria de saber qual é a qualificação, titulação do perito do juízo. Ele não tem nada que fazer isso. Vocês não têm que responder isso. O perito do juízo, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele é nomeado pelo juiz, ele é de confiança. Então não adianta tu apelar, entendeu? Querendo mostrar que ele não tem titulação, então ele não é capaz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalhar como assistente técnico é extremamente gratificante. Financeiramente é muito bom mesmo. Porque também tem uma série de questões, tu vai olhar qual é a complexidade daquele trabalho em si, tu vai verificar quanto tempo tu vai gastar para fazer todo o trabalho, para chegar ao resultado final, que é um parecer técnico. E importantíssimo saber que assistente técnico faz parecer, perito do juízo faz laudo. Mas qual é a diferença? Muita diferença. O parecer não existe o item procedimentos. Então, se não tiver, tu olhou assim, ó, não, isso aqui é um parecer. Até é bom para te perceber que muitas vezes pode acontecer o quê? O perito do juízo, como já aconteceu várias vezes, eu já vi isso,
O perito do juízo, ele faz um laudo com a estrutura e lá em cima ele coloca parecer. Se ele colocou parecer, está tudo errado, porque o parecer não tem procedimento e ele colocou, não, mas a ideia dele era fazer laudo. Não tem nada a ver, ele não fez. Ele colocou o título parecer e usou toda a estrutura do laudo desconsiderar. E tu vai mostrar isso, e isso que é legal, na tua contestação, de uma maneira educada, evidentemente, né, que tem que ter consistência. E quando tu vai contestar, tu também tem que ter referência bibliográfica. Não é simplesmente, eu não gostei, ele está errado. Não existe isso. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.